Olá, personas! Sejam bem-vindos à última aula da série Múltiplos e Divisores. Esta é a aula 12. Vamos ver algumas situações, problema envolvendo MDC e MMC. Bom, temos aqui o primeiro problema de vestibular, que diz assim, ó, aqui só faltou um A maiúsculo, tá? A tabela mostra aproximadamente a duração do ano, uma volta completa em torno do Sol, que é o movimento de translação, de alguns planetas do Sistema Solar em relação ao ano terrestre. Então aqui temos a tabela, os planetas e a duração do ano convertido para ano terrestre. Então lá em Júpiter, 12 anos terrestres, que é a duração do ano, que ele demora para fazer a volta em torno do Sol. Saturno, 30 anos terrestres, e Urano, 84 anos terrestres. Isso aqui é mais ou menos aproximado, tá? São os dados fornecidos lá na questão. Aí aqui, se em uma noite os planetas Júpiter, Saturno e Urano são observados alinhados de um determinado local na Terra, determine após essa ocasião quantos anos terrestres se passarão para que o próximo alinhamento desses planetas possa ser observado no mesmo local. Então aqui, primeiramente, entra a questão de interpretação. Nós vamos usar o quê? MDC ou MMC? MDC aquele é o máximo divisor comum. E MMC é o mínimo. Então um é o máximo, o maior, e o outro é o mínimo, o menor. Então aqui você veja que se eles estão alinhados em determinado local da divisão da Terra, qual vai ser o próximo? Qual vai ser a primeira vez que eles voltarão a ficar alinhados, tá vendo? Então aqui já indica que é MMC, mínimo múltiplo comum. Então fazendo aqui, ó, resolução, identificamos que é MMC. Entre quem? Entre o 12, o 30 e o 84. Então, o MMC é a resposta para o nosso problema aqui. Fazendo pela decomposição simultânea em fatores primos, que é o mais rápido, então aqui, ó, 12, 30 e 84. Todos são pares, mas de qualquer forma, vamos começar por 2, que tem par aí. Lembrando que aqui só pode aparecer número primo e o resultado da divisão fica aqui. 12 dividido por 2 igual a 6. 30 dividido por 2 igual a 15. E 84 dividido por 2 igual a 42. Então aqui, continuando, ó, tem par aqui ainda, então continua por 2. 6 dividido por 2 igual a 3. 15 não dá para dividir, repete. 42 dividido por 2 igual a 21. Aqui agora por 3, não dá mais por 2. 3 dividido por 3 igual a 1. 15 dividido por 3 igual a 5. 21 dividido por 3 igual a 7. Por 5 agora, 1 não dá para dividir, repete. 5 dividido por 5 igual a 1. 7 não dá para dividir, repete. E agora só sobrou 7, que é primo, então é ele mesmo. 1 não dá, repete. 1 não dá, repete. 7 dividido por 7 igual a 1. Como é MMC, quem é o MMC? É o produto desses fatores primos. Então, multiplicando, você pode multiplicar da forma que você achar melhor, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, ó, 7 vezes 5, 35. 35 vezes 3, 105. 105 vezes 2, 210. 210 vezes 2, 420. Ou, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, 60. 6 vezes 7, 42. Então, 60 vezes 7, 420 também. Tá legal? Então, aqui a resposta é... Próxima vez vai ser daqui a 420 anos terrestres. Vamos ao probleminha 2. Probleminha 2 aí.
Duas tábuas devem ser cortadas. Então, duas tábuas devem ser cortadas em pedaços de mesmo comprimento. Então, já estou grifando aqui alguns termos importantes para a gente. Sendo esse comprimento o maior possível. Aqui já está a dica do que é. Se uma tábua tem 80 e a outra 125, vejam que está na mesma medida, centímetro e centímetro também. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Qual deve ser o comprimento de cada pedaço? Se toda a madeira deve ser aproveitada, não pode haver desperdício, tá? Por isso, o maior tamanho possível. Então, esse maior possível já nos deu a dica aqui do que iremos usar. Então, é MDC, máximo divisor comum. Entre quem? Entre o 80 e o 125. E aí, vamos fazer pela decomposição simultânea em fatores primos. Vamos colocar o 80 e o 125 lado a lado e fazer a fatoração aqui. Ó. Vamos decompor. O 80 é par, então posso começar por 2. 80 dividido por 2, 40. 125 não dá para dividir, então repete. Eu já vejo que esse não é comum, tá vendo? 40 ainda dá para dividir por 2, 20. 125 repete, 20 dividido por 2 vai dar 10, 125 repete, porque não dá para dividir. O 10 ainda dá para dividir por 2, então 10 dividido por 2 dá 5, 125 repete. Aqui dá para dividir por 5, 5 dividido por 5 dá 1, 125 dividido por 5 dá 25, e aqui continua por 5. 1 não dá, repete. 25 dividido por 5 dá 5. E o último aqui é o 5. 5 dividido por 5 igual a 1. Agora nós não vamos multiplicar aqui, porque senão seria o MMC. Nós vamos verificar quais são os fatores comuns. O fator comum é aquele que deu para dividir os dois, nesse caso dois números, ao mesmo tempo. Então veja que o 80 deu para dividir por 2 e o 125 não. Então o 2 não é fator comum. 40 deu para dividir, 125 não, aqui também não, aqui também não. Então, o 2 aqui, ó, nenhum desses números aqui, 2, fator comum. 5 e 125, ó, deu para dividir, tá vendo? Ó, deu para dividir aqui, deu para dividir. Então, esse sim, ó, esse 5 é fator comum. Já esse não é, porque o 1 não deu para dividir. Esse também não, porque o 1 não deu para dividir. Então, aqui, ó, qual é o fator comum? É só o 5. Tá? Então é só ele mesmo. Resposta aqui é 5. 5 o quê? Centímetro. Você pode perceber, se fizermos os divisores de 80, ó, divisores de 80, quais são? Ó? 1 e 80. 2, porque é par, e é metade, 40. Não tem na tábua do 3, então o próximo é o 4. 4 vezes 20, para dar 80. O próximo aqui é 5, termina em 0. 5 vezes quanto para dar 80? 5 vezes 16, ó, porque ó, 50 mais 30. O próximo aqui é 8, e 8 vezes 10, tá? Então observe mesmo, ó, que se fizermos os divisores de 125, tá? Você pode ver que é somente o 5 mesmo que vai aparecer comum e o maior deles. Tá legal? Então tá aí. Exercício 3 de vestibular, Unicid, São Paulo. 2 ônibus A e B que fazem itinerários diferentes partem simultaneamente. Aqui já é uma dica também. De um mesmo terminal. O ônibus A retorna ao terminal a cada 40 minutos. E o ônibus B retorna a cada 1 hora e 10 minutos. Então, o período de tempo com que os dois ônibus se encontrarão nesse terminal é a cada... Então vejam que descobrindo qual é a próxima vez que eles se encontrarão, é o mínimo múltiplo comum. Então, MMC entre 40 e 1 hora e 10. Ó, vejam que aqui estão em unidades diferentes. Então, o que eu faço? 40 minutos está aqui, mais fácil converter
1 hora e 10 minutos em minutos, até porque a resposta só está em minutos também. Então, 1 hora e 10 minutos, eu sei que 1 hora equivale a 60 minutos, então vai ser 60 minutos com mais 10 minutos, igual a 70 minutos. Então aqui é MMC entre 40 e 70. Este número aqui é a resposta para o nosso exercício aí. Fazendo a decomposição simultânea, então, entre o 40 e o 70. Ambos são pares, então o 2. 40 dividido por 2 dá 20 e aqui dá 35. Dá para dividir por 2 ainda. Não dá para dividir, repete. Aqui não dá para dividir por 2. 5, 35 não dá, então repete. Agora por 5, que vai dar 1 e aqui 7. E o último aqui, o 7, 1 e 1. Como é MMC, então nós vamos multiplicar todo mundo aí. Então, 7 vezes 5, 35. 35 vezes 2 dá 70. 70 vezes 2 dá 140. E 140 vezes 2 dá 280. Então, quem é o MMC? 280. 280 o quê? Minutos. Tem alternativa aí? 280? Certo? B de belíssimo. Então, resposta correta, 280 minutos. Daqui a 280 minutos, ou a cada 280 minutos, esses dois ônibus se encontram neste mesmo terminal. E o último exercício aqui, por último, mas não menos importante, vamos a ele aqui, ó. Lucas coleciona pontas de lápis, né? Tem vários tipos de coleções aí, né? Ele coleciona pontas de lápis de cor, de acordo com a classificação das cores, primárias ou secundárias. Então você já pode ver que o Lucas já gosta muito de arte, né? Por exemplo, em relação às cores primárias, ele tem 165 pontas na cor amarela, 220 pontas na cor vermelha e 275 pontas na cor azul. Ele deseja organizar esta coleção em caixas que tenham o mesmo número de pontas. Mesmo número de pontas, então comum, né? E de tal modo que cada caixa contenha o maior número possível de pontas de uma só cor. Então tá aí a dica. Maior número possível nos indica que é o MDC, tá? Então, quantas pontas em cada caixa Lucas deve colocar? Então, aqui, ó, MDC entre o 165, o 220 e o 275. A resposta do MDC é a resposta do nosso problema. Fazendo pela decomposição simultânea, temos o seguinte, ó. Tem par aqui, então começamos por 2. Não dá para dividir, repete. 220 dividido por 2 dá 110. Não dá para dividir, repete. Aqui ainda dá por 2. Repete o que não dá para dividir. 110 dividido por 2, 55. E repete aqui. Não dá mais por 2, então pode ser por 5, por exemplo. Ó, não tem problema. A ordem não importa aqui. 165 dividido por 5, ó, 50 em 50, ó, 50 são 10 vezes o 5. Então, 50, 50, 50, dá 30. 30 e 15 dá o 3. Então, 33 aqui. 55 dividido por 5 dá 11. E o 275, ó, 250 já vai dar 50. 25 dá 5. Então, 55. Ainda dá para dividir por 5. Poderia dividir por 3 também, não tem problema. Ou por 11. 33 dividido por 5 não dá, repete. 11 não dá, repete. 55 dividido por 5 dá 11. E aqui vamos usar o 11. 33 dividido por 11 vai dar 3. 11 dividido por 11 dá 1 e aqui 1 também. Tá? 3 dividido por 3 dá 1, aqui não dá repete, não dá repete. Tá? Então nós não vamos multiplicar porque isso seria o MMC.
nós queremos saber quais são os fatores comuns. Fator comum é aquele que esses números são múltiplos do que está aqui, ao mesmo tempo, os três ao mesmo tempo. Então aqui só o 220, então o 2 não. Aqui também não, ó, porque foi só o 110. Esse 5 aqui, ó, os 3 deu para dividir por 5, então o 5 entra aqui, ó, ok, o 5 é fator comum para os 3. Aqui veja que, ao dividir por 5, nem o 33 nem o 11 foi possível, ó, porque repetiu. Então, esse 5 não. O 11, ó, deu para dividir os 3 números, tá vendo? Ó? Então, o 11 também é comum. E o 3 não, porque aqui não dá, aqui não dá. Aqui não. Então, quais são os fatores comuns? Aqui, ó, o MDC vai ser o produto desses fatores comuns, que é igual a 5 vezes 11, que é igual a 55. No caso aqui, a resposta, 55. Resposta. Quantas pontas de lápis Lucas deve colocar em cada caixa? Ele deve colocar 55 pontas de lápis de cada cor em cada caixa. Tá legal? Então fiquem bem. Esta foi a 12ª aula, a última aula da série Múltiplos e Divisores, e nos encontraremos em outras aulas. Bons estudos, forte abraço virtual.